Aí vai para o primeiro tópico, né? Aliás, o segundo tópico depois desse resumo, que é a introdução. Na introdução, e aqui são referências gerais e trabalhos acadêmicos, na introdução deve constar, né, o tema e, consequentemente, o objeto de estudo, porque o objeto de estudo está dentro do tema ou da temática. Depois eu vou explicar cada um deles. Após apresentar a temática ou o tema com o objeto de estudo, também na introdução você deve apresentar o problema em todos os seus aspectos, né, essenciais, origem, importância, contextualizá-lo. Justificar a pesquisa, né, a justificativa da relevância acadêmica e do envolvimento, por que você resolveu fazer essa pesquisa, e informar os objetivos gerais e específicos. É possível também que aqui na introdução você faça, a exemplo do pequeno resumo, uma explanação rápida da metodologia ou um anúncio da metodologia, que vai ser o tópico seguinte, tá certo? É claro, esses tópicos eu estou organizando aqui em tópicos, mas isso não precisa nem ser dito, mas não custa nada reforçar. Você vai apresentar isso num formato de redação. Isso mesmo, você vai criar uma redação de um texto. Então você vai criando um contexto, vai criando conexões entre as frases e os parágrafos para ir apresentando esses elementos dentro do seu trabalho, tá certo? Então vamos lá. O título, né? Começa com o título, que vem antes, lá no primeiro resumo. O título deve ter a temática, evidentemente, os assuntos que vão ser abordados no trabalho, mas além da temática em si, né, pode acrescentar um detalhamento, ou seja, um esclarecimento sobre o seu objeto de estudo. Isso deve estar no título. Vou dar um exemplo já e aí eu retomo como é que se dá essa relação da temática dentro do título e o seu detalhamento. Tem uma observação que não é regra, mas há uma observação, uma recomendação de você não usar siglas no título, né? Ainda que como é que se dá isso? Eu não posso dizer assim, o MST tal. Ao invés disso, é melhor usar Movimento dos Trabalhadores Rurais Sem Terra. É possível colocar o nome e a sigla junto, é desnecessário. Então, assim, siglas. Só a sigla não é recomendado, fica esquisito. Alguém pode nem saber o significado. O significado e a sigla é permitido, mas é desnecessário. E o mais recomendado é usar mesmo o significado, né? Ao invés de usar a sigla, usa o próprio nome. Eu dou um exemplo aqui de título, né, de um trabalho imaginário para me ilustrar aqui. Digamos que eu vá fazer um trabalho, um resumo expandido sobre fazer um estudo e fazer um resumo expandido sobre a metodologia científica do resumo expandido para a Semana Universitária da UES 2023. Então esse é o meu trabalho e esse é o meu título. Agora eu consigo mostrar melhor como é que se dá essa relação do que eu acabei de dizer, né? Aqui está, vou tentar mostrando aí abaixo, né? A temática é a metodologia científica do resumo expandido. O meu objeto de estudo, que eu realmente quero estudar, é a metodologia científica, certo? Dentro desse trabalho. E o detalhamento e a localização que é possível colocar no título, como eu falei anteriormente, é o que? A resumo expandido da Semana Universitária da UES 2003. Então eu detalhei e localizei a minha temática, mas o meu título vamos lá, metodologia do resumo expandido, temática, metodologia científica, objeto de estudo, certo? E para a Semana Universitária da UES 2023 é detalhamento e localização da minha temática. Então meu título pode ser formado dessa maneira. O meu objeto de estudo, né? O objeto de estudo é importante
sempre a gente ter essa clareza, embora eu não precise dizer textualmente assim, esse é o meu objeto de estudo. Não é obrigatório eu dizer isso, mas é importante que você tenha clareza do que é ele dentro do seu trabalho. O objeto de estudo, porque ele é o foco principal, é aquilo que de fato você quer estudar e compreender. É o que eu quero investigar. É um fato ou um fenômeno que você, pesquisador, pesquisadora, quer investigar. Ou seja, é aquilo que você investiga, não é aquilo que você criou e nem vai criar. É algo que existe, que está posto, que você teve contato, mas que você não compreende na sua plenitude. Então precisa fazer uma pesquisa para compreender melhor esse evento, esse fenômeno. Então esse é o foco da sua pesquisa. No caso aqui do exemplo anterior que eu dei, o meu objeto de estudo é o que? A metodologia do resumo. Alguém pode até pensar assim, mas não é o resumo, o objeto não. O que mais me interessa aqui é como se faz o resumo. Então esse é o meu objeto de estudo, é aquilo que existe e mais que eu preciso compreender melhor para resolver o meu problema, que é escrever corretamente o meu resumo expandido. Então, como eu falei anteriormente, o objeto de estudo ele está dentro da temática, mas a temática ela é um pouco maior do que o objeto de estudo, porque ninguém estuda um único fenômeno. Esse fenômeno que eu vou estudar, ele vai estar relacionado com outro tema, com outro contexto. Então, o objeto de estudo, mais o outro tema, mais o outro contexto é que forma a temática. A temática é a junção do objeto de estudo com um ou mais temas que delimita, esclarece o meu objeto de estudo. Então, resumindo, a temática são os assuntos que estarão presentes na minha pesquisa. No caso do exemplo que eu dei, quais são os assuntos? Metodologia científica de resumo expandido. Lembrando que o objeto é a metodologia científica. Também deve constar, após apresentar a minha temática, eu justifico por que eu vou fazer essa pesquisa, quais as contribuições que essa temática tem, do ponto de vista geral ou de maneira mais particular, a possibilidade de que esse estudo possa oferecer sugestões para a academia ou possa descobrir conhecimentos que vai melhorar o funcionamento desse fenômeno na sociedade. É importante também na justificativa expor o seu envolvimento científico, com o tema, as experiências que você tem, de onde nasceu, por que ele é relevante para você pesquisar. Inclusive é interessante você apresentar fatos ilustrativos da sua experiência prática de vivência com o tema. Por exemplo, resolvi pesquisar sobre a música no contexto da escola a partir de uma experiência de extensão que eu tive no momento tal. Então isso é um fato ilustrativo da sua experiência com o tema. Depois de apresentar o tema, na introdução, recomenda-se que você apresente a problemática ou o seu problema de pesquisa, que é aquilo que eu quero saber a respeito da minha investigação. É uma dificuldade teórica ou prática, no conhecimento de alguma coisa que eu preciso pesquisar para encontrar uma solução. Então, o problema de pesquisa é aquilo que eu quero saber a respeito da minha temática. Visa melhor conhecer, compreender, não pode ser resolvido por meio de uma intuição nem de um achismo, por isso eu preciso fazer uma pesquisa para responder essa minha pergunta. Então, para resolver esse problema que eu estou apresentando, eu vou recorrer a conhecimentos e dados já produzidos ou conhecimentos que eu vou conseguir produzir ao longo da pesquisa. Por exemplo, se eu estou lá com a minha temática, a metodologia científica do resumo expandido, na Semana Universitária 2023, qual é o meu problema, qual é a minha problemática a respeito dessa pesquisa? Eu quero saber quais os elementos e as orientações fundamentais
que compõem a metodologia de um resumo expandido acadêmico. Então esse é o meu problema. Eu quero pesquisar esse objeto e eu preciso saber esses conhecimentos para me entender melhor. Então, para isso eu vou recorrer à ciência, aos estudos que tem já produzidos sobre isso. Como último elemento apresentado aqui na introdução, a gente traz os objetivos. O objetivo, no caso o objetivo geral, ele tem uma relação muito direta com a temática e com a problemática. Ele é a solução do problema. É para que eu vou fazer essa pesquisa? Onde é que eu quero chegar com a minha pesquisa? Esse é o meu objetivo geral. Tem que trazer dimensões amplas e deve estar articulado posteriormente aos objetivos específicos. Do ponto de vista da apresentação do objetivo geral, algumas dicas, né? Usar verbos no infinitivo, os mais utilizados, né? Conhecer, estudar, analisar e investigar, né? Eu particularmente gosto muito do verbo estudar, também do verbo conhecer, mas esses 4 são os mais utilizados. Ele deve ser um objetivo claro e preciso. Além disso, deve ser possível de ser atingido. Eu devo indicar algo no meu objetivo que seja possível realizar com a minha pesquisa. E também, né, ele deve indicar uma ação cultural, ou seja, qual é o produto final da minha pesquisa, onde é que eu quero chegar. Ele é uma ação cultural, não é o que eu vou fazer. O objetivo geral, repetindo, não é o que eu vou fazer, mas é onde eu pretendo chegar, é o resultado que eu quero alcançar com a minha pesquisa. Por exemplo, lá exemplificando a minha pesquisa que eu estou fazendo aqui, né? Então, nesse caso, o meu objetivo geral é estudar os procedimentos metodológicos do resumo expandido. Até aqui parece que eu estou dizendo o que eu vou fazer, mas não é. É onde eu quero chegar. Onde é que eu quero chegar? Eu tenho vistas a conhecer as instruções e referências científicas para a produção correta deste trabalho acadêmico. Então, qual é a ação cultural? É construir conhecimento científico que me permita produzir corretamente o meu artigo, o meu resumo expandido, certo? Então, esse é o meu objetivo geral. Por que ele é a solução do meu problema? Porque eu apresentei como problema o quê? Quais são os elementos e as orientações fundamentais que compõem a metodologia de um resumo expandido. Eu tenho esse problema. Como é que eu vou resolver esse problema? Estudando os procedimentos metodológicos do resumo expandido, que me permitam conhecer as instruções e as referências para produzir corretamente o meu trabalho acadêmico. Então tem uma relação muito direta entre o problema de pesquisa e o objetivo geral. O objetivo geral é a solução do meu problema de pesquisa. Os objetivos específicos, eles são os passos, as etapas que eu vou dar para poder chegar no meu objetivo geral, certo? Então eles guardam uma relação muito direta com o objetivo geral. É o caminho ou as etapas que serão seguidas para alcançar o objetivo geral. Por exemplo, se eu tenho como objetivo geral estudar os procedimentos metodológicos do resumo expandido, visando conhecer as instruções e referências científicas para a produção correta desse trabalho acadêmico, se esse é o meu objetivo geral, eu preciso dar passos menores para chegar nesse passo maior. Então eu preciso analisar as orientações de resumo expandido. Por exemplo, vou analisar as orientações que o próprio evento apresenta. Eu preciso revisar as referências metodológicas científicas, então vou procurar em livros da Marconi Lacato, do Antônio Carlos Gil, como é que se produz um resumo acadêmico. É um outro passo que eu dou para poder chegar no meu objetivo geral. E no terceiro objetivo específico, eu vou fazer o quê? Vou pegar o que eu li dos autores, com aquilo que a Semana Universitária recomenda, vou fazer uma relação desses dois campos. Então, eu vou relacionar as referências metodológicas com as orientações do resumo expandido. Assim, eu vou chegar no meu objetivo geral, que é conhecer as instruções e referências científicas para produzir corretamente o resumo expandido. Bom, do ponto de vista textual,
a UES tem recomendado que não se comece assim, né? O presente estudo, o presente trabalho. Então, eu até faço aqui uma ilustração de um outro trabalho que eu orientei, e como é que a gente começa sem ser assim, com esses clichês, né? Aqui eu estou apresentando o tema, a inclusão de crianças autistas na educação infantil. Então essa é a minha temática. Então não começo dizendo presente, trabalho, faz um estudo sobre inclusão de crianças. Não vou com esses clichês. Eu começo assim, um dos grandes desafios atual tem sido incluir alunos com necessidades educacionais especiais. Estou situando socialmente o meu objeto. Agora eu vou chegando mais perto da minha pesquisa. Cada vez mais tem crescido a quantidade de alunos com diagnóstico de alguma deficiência, então parte de algo mais geral, ou transtorno que afetam o desenvolvimento. Ao mesmo tempo, é importante destacar que no campo educacional tem crescido a preocupação, a busca por informações para criar condições para uma inclusão plena desses alunos. Sobretudo na educação infantil, etapa da educação básica, foco desse estudo. Então, eu comecei de um contexto que existe socialmente, fui chegando, apresentei o meu tema, né? De maneira não tão direta, com clichês. Entre as necessidades educacionais, tem se destacado o autismo. Trabalhar com criança na educação infantil, com crianças autistas na educação infantil, pode ser uma experiência enriquecedora e desafiadora. Então, nesse estudo, após apresentar esse contexto, apresento algumas reflexões para trabalhar com crianças com autismo na educação infantil. Então, apresentei a minha temática dentro de um contexto sem usar aqueles clichês que a UES tem recomendado que a gente não faça uso do presente trabalho, presente estudo.